Capítulo 10. A floresta da decepção. O frescor da sombra das árvores dissipou-se rapidamente no momento em que voltamos para o sol forte da tarde. Voltamos pela estrada de barro amarelo endurecido. Jesus olhou para o grande vale que agora estava à nossa esquerda. Lembrei-me de como fiquei intrigado com isso no dia anterior. Quando ele olhou de longe para aquele vale, ele começou a falar comigo. Você viu este grande e lindo vale que leva ao mar? Nós passamos juntos ontem. Eu queria falar com você então sobre o seu grande significado e o que está acontecendo lá, mas agora temos que voltar em outro momento. Sempre que sentir o toque suave do meu espírito inspirando-o, não demore. Não devemos perder tempo porque é essencial que minha palavra seja entregue ao meu povo. Suas palavras picaram meu coração como 1000 agulhas quando senti sua firme repreensão. Eu sabia que essa era uma lição importante a ser aprendida. Eu tinha falhado em reconhecer a gentil inspiração do Espírito Santo. Eu deveria ter ido explorar o vale imediatamente. No futuro, eu teria que ser muito mais sensível e ágil para obedecer à sua liderança. Não queria que isso acontecesse de novo, especialmente agora que estava ciente da urgência de nossa missão. Subtítulo: Então Enoque falou. Continuamos a caminhar juntos ao longo do largo caminho, quando de repente tive a estranha sensação de que uma outra pessoa havia se juntado a nós. A princípio, não consegui ver ninguém, mas pude sentir sua presença. Então, a realidade de quem era explodiu dentro de mim. Enoque! Por algum convite pré-combinado, o Senhor deu a ele a permissão para nos ajudar nesta fase de nossa jornada. Ele tinha vindo a pedido de Jesus. Ele não falou, mas pude perceber que Enoque estava muito animado com algo. Fiquei tão feliz por ele ter vindo. Fui muito abençoado pelas caminhadas de Enoque que o Senhor e eu estávamos fazendo juntos. Conhecer Enoque pessoalmente foi mais do que eu poderia esperar. Talvez nos próximos dias o Senhor nos dê a oportunidade de conversarmos. Subtítulo: Nós três. Aceleramos nosso ritmo agora. Cada passo parecia reforçar o profundo senso de urgência que o Senhor havia comunicado anteriormente. À nossa frente estava uma enorme floresta escura. As árvores eram enormes, com troncos do tamanho de grandes sequoias. Sua altura preenchia o horizonte, obscurecendo tudo além da linha das árvores. Eles ficaram tão próximos que formaram uma imponente e sólida parede de escuridão até onde a vista alcançava. Entrar nesta floresta seria como entrar em um mundo de sombras frias e ilusões sombrias. Visões de medos e pesadelos da infância passaram pela minha mente. Eu ponderei a possibilidade de que pode até haver uma ausência total de luz dentro da floresta. Não havia dúvida de que o Senhor estava nos guiando em direção ao mundo escuro e sombrio que estava escondido neste lugar agourento. Um calafrio passou por mim quando entramos na floresta. Era como passar por uma membrana invisível que separava dois mundos. Houve uma perda repentina e total de luz. Mas, surpreendentemente, enquanto eu caminhava perto de Jesus, havia uma cápsula de luz que nos cercava. Nós três estávamos envoltos em uma bolha de luz que emanava do Senhor. Ver Mateus 4,16. Então Enoque falou pela primeira vez.
Você vê isso, companheiro de viagem? Ele perguntou. É por isso que estou tão animado. Eu estava a esperar para que você viesse ver que, enquanto caminhamos com Deus, estamos andando em sua luz. Estamos envolvidos por uma luz sobrenatural. Não importa o quão escuro esteja ao nosso redor, caminhamos em luz líquida. Ela emana do Mestre. Jesus sempre foi luz. Nenhuma escuridão jamais pode apagar a intensa luz que radia dele. Ver João 1,5. Nenhum mal pode se esconder da penetração absoluta de sua luz divina. É diferente de qualquer luz terrestre ou de qualquer cor no aspecto de luz. 1.000 milhões de sóis não podiam se comparar a isso. De agora em diante, quando você caminhar com ele, você estará consciente desta luz e nunca mais precisará andar nas trevas. Claro, pensei, Enoque entenderia a luz da presença de Deus. Ele deve ter experimentado isso inúmeras vezes em suas caminhadas diárias com Deus. E estar sem essa luz seria escuridão total e estar totalmente perdido. Percebi, tremendo com a ideia de estar sem luz na escuridão da floresta. Subtítulo: Floresta da Decepção. Enoque ouviu com uma expressão de atenção extasiada quando Jesus começou a falar comigo. Meu filho, eu tive que trazê-lo para a escuridão deste lugar, porque o caminho do meu propósito o leva através da escuridão. É a minha presença que lhe dá luz na escuridão. Veja Salmos 18, 28 e Salmo 139, versículos 11 e 12. Este lugar é chamado de Floresta da Decepção. Muitos de meus filhos vieram aqui. Alguns deles me abandonaram nesta escuridão e se perderam. Eles foram enganados, apesar do fato de serem meus eleitos e escolhidos. Eles pensaram que a fonte de luz vinha deles mesmos e acreditaram que poderiam encontrar seu próprio caminho na floresta. Ver Mateus 6:23. Eles partiram por conta própria, atraídos em seu intelecto, e no reino do conhecimento do bem e do mal, eles seguiram os caminhos das ideias e filosofias de homens e se afastaram da intimidade e da proximidade comigo. Ver Colossenses 2, versículos 1 a 8. Eles não andam mais na minha luz. Como Adão e Eva, eles experimentaram o mesmo engano e se separaram da luz da minha presença. Aqui na Floresta da Decepção, há muitos locais de habitações que foram feitos pelas mãos dos homens. Se você pesquisar, poderá até encontrar o primeiro. Você a chama de Torre para o Céu, mas eu a amaldiçoei e a chamo de Babel. Ver Gênesis 11, versículos 1 ao 9. Veja, eu tive que trazer confusão e sempre vou atrapalhar a comunicação daqueles que estão enganados, que pensam que podem encontrar o caminho para a minha presença por seus próprios esforços. Subtítulo: Caminhando em suas palavras. A luz que brilha do Senhor facilitou a caminhada na floresta, mas algo muito incomum estava acontecendo. Quando ele falou, pude ver as letras de suas palavras se formarem no ar à medida que saíam de seus lábios. Cada palavra caiu delicadamente no chão, na minha frente. Suas palavras estavam proporcionando um caminho para eu trilhar. Isso me lembrou do que Davi escreveu na Bíblia. A tua palavra
é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Suas palavras e a luz de sua presença tornaram muito fácil andar na escuridão que nos envolvia. Estávamos literalmente andando em suas palavras. Subtítulo: As sementes produzem veneno. Rodeado pela luz sobrenatural que emana de Jesus, o medo desapareceu. Agora eu podia ver bem o suficiente para explorar a floresta que nos envolvia. Enquanto meus olhos vasculhavam a floresta, fiquei surpreso com os muitos tipos diferentes de frutas penduradas nas enormes árvores. Alguns eram em forma de pera, outros tinham uma aparência de abóbora, com pele verde espinhosa. Todas as frutas tinham uma semelhança distinta. A casca era transparente. Eu podia ver através da pele. Dentro de cada peça havia uma abundância de sementes. Você não deve consumir esta fruta, meu filho, disse Jesus. Parece delicioso e seguro, mas as sementes produzem um veneno em seu espírito. Todo tipo de mal é produzido quando você come destas árvores. Elas foram plantadas aqui por uma multidão de homens e mulheres e se tornaram uma teia emaranhada de enganos. Elas são as filosofias e as grandes ideias da humanidade. Meus olhos examinaram rapidamente a floresta densa em busca da árvore do darwinismo. A teoria da evolução de Darwin deve ser representada aqui na floresta, pensei. Mas eu não conseguia discernir que fruta específica era. Eu podia ver os frutos sedutores nas árvores delgadas e endurecidas do feminismo. Um bosque inteiro de enormes árvores, chamado teologia, estava envolto em uma escuridão cinza. Essas árvores em particular eram muito grandes e pareciam imóveis e quase impossíveis de cortar. Levaria séculos para cair apenas uma. Jesus dirigiu-se diretamente para o bosque da teologia. Passamos facilmente entre as árvores gigantes. Observei que os nomes de grandes pensadores e homens famosos foram gravados em cada uma das árvores. Também pude ver que outros passaram por aqui antes de nós. Muitos colocaram flores intencionalmente aos pés destes enormes pilares, perto das raízes. As pessoas realmente vêm adorar aqui? Eu exclamei com nojo. Jesus explicou: aqueles que nunca conseguiram ultrapassar os bosques da teologia construíram esses altares. Eles pararam aqui para adorar uma revelação ou um conceito teológico e nunca mais seguiram em frente. Milhares ainda vêm para manter os altares, continuou ele. Meu coração está partido por eles. Eu derramei muitas lágrimas porque desejo que eles passem por esta parte da floresta. Veja, meu filho, o maior perigo é que a verdade cresça aqui na floresta da decepção. Veja 2 Coríntios 11, versículos 1 ao 4. Há verdade suficiente aqui para enganar até mesmo os eleitos. Veja o versículo 3. Esta verdade irá destruí-lo se você não perceber que eu sou aquele que revela a verdade. Ver Isaías 53, 9. Somente quando você ver a verdade por meio do meu Espírito, ela trará vida. Você não deve adorar a revelação, você deve me adorar.
Sua voz era enfática. Eu sou o único caminho nesta floresta de engano. Eu sou a verdade viva e ativa. Eu sou o doador da verdade. Adão e Eva buscaram a verdade à parte de mim. Eles sacrificaram a intimidade comigo por conhecimento. Eles tiveram que se esconder de mim, uma vez que escolheram comer o fruto da árvore do conhecimento. Quando você me escolhe, não há necessidade de se esconder. Tudo é transparente e aberto. Eu podia ver agora a grande necessidade de transparência no corpo de Cristo. Para ganhar intimidade com Deus e entrar no lugar secreto com Ele, não podemos mais nos dar ao luxo de esconder nada, seja de Deus ou de nossos irmãos e irmãs. Não podemos mais nos esforçar para ter proximidade com o Senhor enquanto nos apegamos aos enganos do mundo. Devemos buscar a sua face, e somente a sua face, e fazer isso com um coração puro e motivos não adulterados. Subtítulo: Auto-engano. Ficamos no meio das árvores altas da floresta da decepção, cercados pelas ideias de homens e suas filosofias. A consequência de tudo isso lançou um enorme dossel de escuridão sobre nós. A rede intrincada e penetrante de engano em torno de mim era esmagadora. Não admira que as pessoas tenham sido seduzidas aqui, eu percebi. Somente por sua luz é que se pode atravessar por este emaranhado de confusão. Mas como isso acontece com alguém, eu ponderei. Deve haver uma razão pela qual as pessoas são enganadas tão facilmente. É muito simples, respondeu Jesus, conhecendo os meus pensamentos. Sempre que há pecado em seu coração, você está sujeito aos perigos do engano. O pecado o torna vulnerável às mentiras do inimigo. O pecado oculto, especialmente o orgulho, irá destruí-lo gravemente aqui neste lugar. O orgulho leva ao engano e às trevas. Ver Provérbios 16, 18 e 1 João 2,16. É por isso que os próprios eleitos podem estar perdidos e irremediavelmente confusos aqui na floresta do engano e nunca encontrar o seu caminho para fora. Existe uma relação definida entre pecado e engano. Meu discípulo João falou sobre isso quando insistiu que todos deveriam confessar seus pecados a fim de andar na luz da minha presença. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. Deus é luz. Nele não há escuridão alguma. Se afirmarmos ter comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não vivemos pela verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos não ter pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e sincero e justo e nos perdoará os pecados e nos purificará de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não tem lugar em nossas vidas. 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. É muito importante que quando meus filhos cometem pecado, eles confessem rapidamente a mim, para que não caiam em engano e se percam na escuridão da floresta, enfatizou. A instrução do Senhor foi muito precisa.
É possível atravessar a floresta da decepção, mas ele requer um coração puro e limpo. A única maneira de andar em sua luz é ser transparente e não carregar nenhum pecado oculto ou agenda pessoal. Isso pode ocorrer apenas quando confessamos nossos pecados e recebemos sua purificação. Quando essa verdade inundou meu coração, Jesus olhou para mim. A luz de seus olhos vasculhou todo o meu ser, exatamente como no dia anterior. Nada poderia ser escondido desses raios de discernimento onisciente. Mas desta vez não tive medo. Em vez disso, senti uma profunda gratidão por ele me amar tanto que procuraria em minha vida qualquer falha ou coisa oculta que pudesse me afastar dele. Eu queria ter comunhão com ele. Eu nunca quis andar no engano, eu queria andar na luz. Olhei para trás e percebi que o caminho por onde havíamos trilhado enquanto caminhávamos pela floresta agora brilhava com o resíduo de sua sagrada presença. O que parecia ser cintilante e luminescente, partículas de ouro de poeira cintilavam enquanto refletiam a luz de seu semblante. O caminho foi revelado por sua presença permanente. Ver Isaías 30, versículo 21. Eu nunca gostaria de atravessar este lugar sem ele. Seria totalmente tolo e até mesmo desastroso entrar na floresta do engano sem a luz de sua presença constante e suas palavras de verdade. Mesmo assim, seria desastroso estar neste mundo sem a orientação que somente ele pode fornecer. Subtítulo: Uma prisão sem paredes. De repente, fui separado do Senhor e de Enoque. Fui elevado no espírito a uma grande altura acima da terra. Minha visão era semelhante a uma fotografia de satélite da Terra vista do espaço sideral. A floresta da decepção tinha a aparência de uma enorme barreira de madeira vista de uma grande altitude. Um caminho estreito de luz era claramente visível, levando para a floresta, e uma luz brilhante irradiava de seu centro. Fiquei chocado ao descobrir que a floresta era, na verdade, uma prisão. Não havia paredes visíveis, mas os 4 lados desta prisão viva encarceravam todos os que nela entravam. Eles foram mantidos cativos em suas trevas e enganos. Embora ainda pudessem escolher entrar e sair à vontade, haviam abandonado a única fonte de luz que poderia conduzi-los para fora. Muitos foram irremediavelmente enganados. Milhares de pessoas ficaram presas na escuridão. Muitos estavam parados na orla da floresta, olhando para o campo aberto. Eles estavam doentes e desfigurados. Eles queriam desesperadamente sair da floresta da decepção para a luz, mas não conseguiram. Eles estavam cheios de medo e acreditavam que a morte os esperava caso se afastassem da capa protetora de seu engano. Este povo está em trevas, ouvi o Senhor dizer. Meu amor por eles nunca cessou. Ver Romanos 8, versículos 38 ao 29. Estou levantando o meu exército do tempo do fim para resgatá-los deste lugar. Muitos serão enviados para declarar a luz da minha presença. Eu vim para libertar esses prisioneiros,
o mundo inteiro está em trevas, mas eu sou a luz do mundo. A batalha está prestes a entrar em um novo nível de conflito entre a luz e as trevas. Ver Coríntios 10, versículos 3 ao 6. Estou prestes a revelar ao meu exército espiritual minha estratégia do tempo do fim para esta batalha final. Subtítulo: De volta à floresta da decepção. Agora que eu tinha visto a floresta de uma grande altura, percebi que poderíamos ir em qualquer direção a partir de seu centro. Novos reinos inteiros de revelações estão à nossa frente, além dessa prisão de engano. Mas eu estava relutante em escolher nosso curso. A verdadeira paz seria encontrada em deixar Deus escolher por mim. Eu ainda tinha vontade de voltar para ver o grande vale. E também sabia que, provavelmente, poderia ficar nesta floresta para sempre e ainda não sondar suas profundezas. Eu me sentia perfeitamente seguro por saber que enquanto Jesus estava comigo, eu não precisava ter medo de ser enganado, mesmo aqui nesta escuridão. Você tomou a decisão certa, disse o Senhor. Vamos parar por aqui, pois há muito trabalho a fazer neste local. Aqueles que estão aprisionados nas trevas do engano reconhecem a luz, mas nem sempre a compreendem. Muitos, após a longa exposição à luz da minha presença, acabam percebendo a verdade. Outros precisam apenas de uma revelação repentina para serem libertos, para seguir-me a liberdade espiritual e a vida. Paulo pôde testificar dessa verdade. Ele passou por este mesmo lugar onde estamos agora. Ele foi finalmente totalmente libertado da prisão por acreditar em uma mentira como se fosse a verdade. Esta é a estrada de Damasco que leva do engano da religião à revelação de quem eu sou. Ver Atos 9, versículos 1 ao 15. Este é o lugar onde minha luz e amor superam grandes trevas. Vamos descansar aqui um pouco. Subtítulo: Ele fechou o livro dos mistérios. Enoque e eu descansamos seguros em sua presença, envolvidos por sua luz. Nenhuma escuridão ou engano poderia nos prejudicar. Quando fechei os olhos, o sono lentamente tomou conta do meu ser. Naquele crepúsculo, entre a consciência mundana e a vida interior de que são feitos os sonhos e as visões, percebi que estava extraindo do poço de sua presença. Eu estava andando com ele no Espírito. Quão doce e maravilhoso era beber dos mistérios e da revelação de seu reino. Estar com Jesus e caminhar com Ele é o propósito e a essência da vida. Aleluia! Glórias seja dada ao Senhor. Amém.